Você já conquistou algo que queria muito. Pode ter sido um cargo, uma relação, um número na conta, um corpo diferente, um apartamento, um título, algo que você perseguiu por meses, talvez anos. E quando chegou, a sensação durou quanto tempo? Uma semana, um mês, e depois, o vazio voltou. Não igual ao de antes, diferente, mais confuso. Porque agora você não tinha mais a desculpa de não ter chegado lá. Você chegou, e ainda assim, algo faltava. Isso tem um nome. Os gregos chamavam de hedonic treadmill, a esteira hedônica. A ideia de que nós humanos voltamos sempre ao mesmo nível de satisfação, não importa o que conquistamos. Você corre, alcança, sente, esvazia, corre de novo. Mas e se o problema não fosse a conquista? E se o problema fosse o que você escolheu conquistar? Porque conquistar é fácil. Conquistar o que realmente importa, isso é arte. Existe uma distinção que vai mudar tudo. Existe o que você diz que quer, e existe o que você realmente quer. E esses dois, na maioria das vezes, são coisas completamente diferentes. Você diz que quer dinheiro, mas o que você quer de verdade é segurança, liberdade, a sensação de que está protegido. Você diz que quer fama, mas o que você quer de verdade é ser visto, ser reconhecido, saber que importa. Você diz que quer um relacionamento perfeito, mas o que você quer de verdade é não se sentir sozinho, é pertencer, é ser amado sem precisar se esconder. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo a versão superficial do desejo e nunca chega perto da versão real. Os estoicos chamavam isso de fantasiar, as impressões ilusórias que guiam nossas escolhas sem que percebamos. Marco Aurélio escreveu: examina cada impressão perguntando: isso é o que parece ser? Essa pergunta simples, aplicada aos seus desejos, é devastadora. Porque quando você para e pergunta com honestidade o que está por trás do que você persegue, a resposta quase sempre te surpreende. E muitas vezes te liberta. Antes de falar sobre o que você realmente quer, eu preciso falar sobre algo incômodo. Grande parte do que você deseja hoje não nasceu em você. Nasceu em uma propaganda, em uma comparação, em uma expectativa familiar que você absorveu tão cedo que parece sua. Em uma rede social que te mostrou como a vida deveria ser. Desde que você nasceu, o mundo tem te ensinado o que desejar. Deseje o carro certo, a roupa certa, o corpo certo. O sucesso medido de uma forma específica, num prazo específico, com símbolos específicos. E você, como qualquer ser humano, absorveu isso. Internalizou. E passou a perseguir desejos que nunca foram seus. Epicteto dizia que o maior trabalho filosófico de uma pessoa é aprender a distinguir o que é dela do que foi colocado nela. Essa distinção é a mais difícil que existe. Porque os desejos alheios que absorvemos não aparecem com uma etiqueta dizendo isso não é seu. Eles aparecem com a força da convicção, com a urgência do eu preciso disso, com a forma exata de algo que parece ser seu. E só param de fazer sentido quando você finalmente alcança e sente o vazio. A primeira pergunta que você precisa se fazer não é como conquisto o que quero. É esse desejo é meu. Existe uma fantasia que habita quase todos os seres humanos. Eu chamo de a fantasia da chegada. É a crença de que existe um ponto no futuro, uma conquista, uma relação, um número, uma situação em que tudo vai se encaixar. Quando eu conseguir aquele emprego, vou me sentir realizado. Quando eu emagrecer, vou me sentir confiante. Quando eu me casar, vou me sentir completo. Quando eu tiver dinheiro suficiente, vou finalmente relaxar. E essa fantasia é perigosa não porque é impossível, mas porque quando você chega, ela se move. O emprego foi conseguido, agora o problema é a promoção. O peso foi perdido, agora o problema é a manutenção. O casamento foi feito, agora o problema é a rotina. O dinheiro chegou, agora o problema é o medo de perder. A meta se move sempre um passo à frente. E você corre atrás sem parar. Os estoicos chamavam isso de telos mal colocado, um propósito direcionado para o lugar errado. Sêneca escreveu algo que parece simples, mas é profundo demais. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para qual porto está navegando. Você pode ser extremamente eficiente em perseguir o que não deveria estar perseguindo.
Pode chegar com perfeição ao destino errado. E a questão então não é velocidade. Não é esforço. É direção. Os estoicos categorizavam os desejos humanos com uma precisão cirúrgica. E o que eles descobriram é que, no fundo, quase tudo que os humanos perseguem se encaixa em 3 categorias: o desejo de prazer, o desejo de aprovação, o desejo de poder. E eles diziam, esses 3 desejos, quando não são examinados, destroem. O desejo de prazer não examinado transforma qualquer coisa boa em vício. A comida que nutre se torna fuga. O descanso que restaura se torna paralisia. O amor que conecta se torna dependência. O desejo de aprovação não examinado transforma a sua vida inteira em uma performance. Você não vive mais, você apresenta. Cada decisão filtrada pelo olhar imaginário dos outros. Cada conquista esvaziada, porque foi feita para impressionar, não para crescer. O desejo de poder não examinado, poder sobre pessoas, situações, resultados, cria uma tensão permanente. Porque o mundo não obedece à sua vontade. E cada vez que ele não obedece, você sofre. A questão não é eliminar esses desejos. A questão é examiná-los. Marco Aurélio, que tinha prazer, aprovação e poder em abundância, escrevia todo dia para si mesmo: isso que eu estou querendo, vale o preço que vou pagar? Essa pergunta é o filtro. Essa pergunta é o início de tudo. Então o que sobra? Se prazer não examinado decepciona, aprovação escraviza, e poder não controlado sufoca, o que vale a pena desejar? Os estoicos tinham uma resposta. Uma única. Eté. Virtude, excelência, a realização máxima do seu potencial humano, não como conceito abstrato, como prática diária. Coragem, enfrentar o que precisa ser enfrentado. Sabedoria, entender o que está realmente acontecendo. Justiça, agir com integridade em relação a si e aos outros. Temperança, saber a medida certa de tudo. E aqui está o paradoxo mais bonito de toda a filosofia estoica. Quando você persegue a excelência do seu próprio caráter, não o resultado, não o reconhecimento, não a recompensa, tudo mais vem como consequência. A prosperidade aparece não como objetivo, mas como subproduto de agir com integridade. O respeito vem não porque foi buscado, mas porque foi merecido. A paz aparece não porque você chegou a algum lugar, mas porque você aprendeu a ser o lugar. Epicteto disse algo que soa quase absurdo na primeira vez que você lê. A riqueza consiste não em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. Isso não é pobreza como virtude. É liberdade como virtude. Quem precisa de pouco para ser feliz é o ser humano mais rico que existe. Preciso te dizer algo que vai parecer contraintuitivo. A conquista não está no destino. Está no processo. Não como consolo de quem não chegou lá. Como verdade de quem entende como funcionam as coisas grandes. Pensa nas pessoas que você mais admira. Não as que chegaram, as que continuam. E continuam criando, aprendendo, contribuindo, mesmo depois de ter alcançado. Por quê? Porque em algum momento elas entenderam que a chegada nunca foi o ponto. O ponto era a pessoa que estavam se tornando no caminho. Marco Aurélio não se tornou o bom imperador no dia em que foi coroado. Se tornou nas décadas de reflexão, contenção, decisões difíceis, mortes, guerras e perdas que antecederam cada escolha que fez. A coroa foi o resultado. O caráter foi a conquista. Sêneca escrevia: não pares de progredir. Se não consegues avançar, fica firme no teu posto. Isso é sabedoria sobre o processo. Sobre entender que cada dia de prática, visível ou não, é a conquista em si. Você não está esperando o dia em que vai conquistar. Você está conquistando agora. Ou está perdendo agora. Não existe neutro. Agora eu preciso falar dos inimigos. Não os de fora. Os de dentro. Porque você pode ter clareza sobre o que quer. Pode ter estratégia, disciplina, método. E ainda assim sabotar tudo. Primeiro inimigo, o medo disfarçado de prudência. Você diz que está esperando o momento certo. Que está se preparando. Que ainda não é hora. Mas na verdade você está com medo. Medo de tentar falhar. Medo de chegar lá e descobrir que ainda não é suficiente. Medo de descobrir quem você realmente é quando parar de se esconder atrás do
Ainda não. O segundo inimigo, a identidade engessada. Você tem uma ideia muito específica de quem você é. E essa ideia, muitas vezes, é mais velha do que você. Foi construída por experiências antigas, dores antigas, conclusões antigas. E você continua tomando decisões a partir de uma versão de si mesmo que não existe mais. Epicteto dizia: não és o que te aconteceu, és o que decide ser. O terceiro inimigo, a comparação como combustível. Quando você compara o que quer com o que o outro tem, o desejo fica contaminado. Você não quer mais o que é seu, quer o que é do outro. E aí você vai atrás de uma conquista que nunca foi feita pra você. E quando chega, percebe que era a roupa de outra pessoa. Não veste. Pegue o que você quer e pergunte 5 vezes. Por quê? Quero dinheiro. Por quê? Pra ter segurança. Por que isso importa? Pra não depender de ninguém. Por que isso é importante? Porque quando criança eu vi minha família vulnerável. Agora você encontrou o desejo real. E pode trabalhar nele diretamente, não só no símbolo. Separe o que depende de você do que não depende. Toda conquista tem 2 partes. O que você controla, seu esforço, sua preparação, suas escolhas diárias. O que você não controla, o mercado, o timing, a sorte, a reação das pessoas. Coloque o seu foco inteiro no primeiro. Aceite o segundo como informação, não como sentença. Defina o tipo de pessoa que conquistaria isso e seja essa pessoa hoje. Não amanhã, não quando as condições melhorarem. Hoje, com o que você tem. Que decisão tomaria? Que hábito teria? Que postura carregaria? Comece por aí. A conquista é o resultado de quem você se torna. Torne o processo irresistível, não o resultado. Encontre o que há de fascinante no caminho, não só na chegada. Se você só vive pelo destino, cada dia do percurso é sofrimento. Se você aprende a se apaixonar pelo processo, cada dia é conquista. Revise o desejo periodicamente. O que você queria há 2 anos ainda faz sentido? Você cresceu, mudou, aprendeu. Seus desejos têm que crescer junto. Um desejo que você não revisou recentemente pode estar te prendendo a uma versão antiga de você mesmo. Tem uma diferença enorme entre perseguir e construir. Quem persegue está sempre atrás, sempre correndo, sempre com a sensação de que o que quer está um passo à frente. Quem constrói está sempre aqui. Cada ação é um tijolo, cada dia é progresso. Não existe a angústia da distância, existe a satisfação do trabalho. Os estoicos não eram pessoas que abriram mão de querer coisas. Eram pessoas que aprenderam a querer as coisas certas, pelas razões certas, do jeito certo. Marco Aurélio queria ser um bom imperador, não o mais poderoso, o mais justo. E construiu isso todos os dias por quase 20 anos. Epicteto queria liberdade. Não a liberdade das correntes, a liberdade da mente. E construiu isso, mesmo acorrentado, até o dia em que morreu. Sêneca queria sabedoria. Não a admiração dos que o rodeavam. A capacidade real de entender a vida e agir com ela. E construiu isso, mesmo rodeado de riqueza e poder, em silêncio. Todos eles conquistaram. Não porque foram os mais talentosos. Não porque tiveram as melhores condições. Mas porque souberam com clareza o que queriam de verdade. E nunca confundiram o símbolo com a substância. Agora é com você. O que você realmente quer? Não o que você diz para as pessoas. Não o que você posta. Não o que parece certo querer. O que, no fundo do seu peito, quando tudo fica quieto, você sabe que veio buscar nessa vida. Encontre isso. Destrinche isso. E vá atrás, não como quem corre, mas como quem constrói. Tijolo por tijolo. Decisão por decisão. Dia por dia. Porque a vida que você realmente quer não está esperando por você em algum lugar à frente. Ela está sendo construída ou desperdiçada agora. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você estava evitando enxergar, então não sai daqui igual entrou. Se inscreve agora, porque daqui pra frente ou você continua perseguindo distrações, ou começa, finalmente, a construir a si mesmo.